Boa noite, meu nome é Pedro, sou aluno do terceiro módulo do curso técnico de manutenção e suporte informática na ETEC de Araçatuba. Nesse vídeo vou começar a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, do nosso projeto que se denomina Processador Automático de Grãos de Café. Então, inicialmente o nosso projeto ele foi pensado para ser simplesmente um separador de cores. Porém, conforme a gente desenvolvia ele, a gente pensou em dar uma aplicação prática para ele de verdade, assim, para que ele tenha uma função, ele possa ter uma função, mostrar que ele possa ter uma função. E no caso a gente pensou em utilizar ele para separar grãos de café durante a fase de beneficiamento na produção. Por que o café? O café ele é um produto tradicional da mesa brasileira e com isso ele é obviamente muito importante para a nossa economia. Nós, o Brasil, somos o maior produtor de café, o país que mais produz café no mundo nos últimos 150 anos. Então a gente produz muito café e exporta muito para fora, então ele é muito importante para a nossa economia e por conta disso há muitos produtores de café pelo país. Então, para a gente desenvolver nosso projeto pensando na produção do café, nós fizemos uma breve pesquisa sobre como funciona a produção do café e em que parte desse processo nós poderíamos aplicar o nosso projeto. E a gente descobriu que o nosso projeto seria melhor aplicado na fase de colheita da produção do café, ou beneficiamento, que é quando o produtor, o agricultor, ele vai separar, ele vai colher os grãos de café e vai separar eles através de sua cor. Isso porque o café, para ele ser considerado maduro, um café que vai render um produto de qualidade, ele tem que atingir uma coloração cereja, geralmente, ou amarelada, depende muito da variação, do tipo de café que está sendo produzido. Então o que a gente pensou foi usar o nosso sensor de cor para fazer esse beneficiamento de uma forma automatizada. É claro que já existem muitos tipos de máquinas que podem fazer essa separação de maneira muito mais eficiente do que o nosso projeto, mas a gente decidiu fazer isso por conta de dar um sentido prático para o nosso separador de cores. Então o nosso separador de cores ele é uma estrutura, ele tem vários andares, se eu não me engano tem 3 ou 4 andares. Através desses andares desce um corredor, a gente usou uma folha de papel canson. Ela tem um formato cilíndrico, a gente enrolou ela em um formato cilíndrico e passou por vários buracos que tem na madeira que dá a madeira que forma essa estrutura. Então ela passa por vários andares, pelos 2 primeiros, se eu não me engano. E aí nesse segundo, terceiro andar de cima para baixo existe uma estrutura que tem um buraco onde ele vai descer o café. Então por esse cano, esse cilindro com papel canson que a gente fez, a gente coloca os grãos de café e eles caem nesse buraco dessa estrutura que tem no segundo, terceiro andar. Eu não estou com o projeto aqui, então não me lembro bem. Mas vai mostrar aí no vídeo. E nessa estrutura, quando ele cai nessa estrutura que está no segundo ou terceiro andar, essa estrutura ela possui 3 movimentos. Então ela começa alinhada com papel canson que vai descer o café. O buraco está alinhado, o café cai nesse buraco. Então a estrutura vai fazer 2 movimentos. Um primeiro para a direita, onde ela vai se alinhar com um sensor de cor. Esse sensor de cor vai ler o grão de café por alguns segundos, vai ler a cor que esse grão possui. Ao ler essa cor, no andar de baixo há uma rampa. Essa rampa, que é movimentada por um outro servomotor, ela irá mover de acordo com a cor identificada para o sensor de cor. Então se o sensor de cor identificou, por exemplo, uma cor vermelha, que é o que a gente vai usar, vermelho e verde, então a rampa vai se mover para a direita, por exemplo. E se identificar
uma cor verde, que indicaria o café que ainda está verde, ele não está no ponto ainda. Essa rampa ia se mover para a esquerda, por exemplo. Então, de acordo com a cor, essa rampa vai se mover para fazer a separação. E após essa leitura, a estrutura que levou o café até o sensor de cor para realizar essa leitura, ela vai fazer mais um movimento para a direita, onde ela vai cair nessa rampa. O café vai cair nessa rampa, onde ele deve cair. No caso, se for vermelho, vai cair onde deve cair os grãos vermelhos. E se for verde, vai cair onde deve cair os grãos verdes. No caso, a gente não usou grãos de café de verdade. A gente achou que foi mais fácil simular esses grãos de café. Então, no caso, a gente usou bolinhas coloridas. No caso, vermelho e verde. O vermelho simula o café de cor cereja, que é o café maturado. É o café que vai render um produto de qualidade quando ele chegar no mercado. E o verde é o café que não está no ponto ainda. O café que é o grão que não serve para terminar o processo de produção do café que chega na nossa mesa. O resultado final que a gente obteve sobre o nosso processamento automático, ele consegue separar 30 grãos por minuto. Como eu disse antes, não é muita coisa. Existem máquinas que, obviamente, com mais recursos, hoje em dia conseguem separar grãos com muito mais velocidade, absurdamente mais veloz. Vários grãos ao mesmo tempo, o nosso separa um por vez. Mas, como eu disse também, nosso intuito nesse projeto de separar grãos de café foi dar uma aplicação prática para nossa ideia inicial, que era fazer um separador de cores, a partir de conhecimentos que a gente obteve no curso. Então, para essa estrutura que a gente montou, a gente precisou de madeira MDF para fazer a estrutura em si. A gente mandou cortar ela a laser certinho do jeito que tinha que ser quando a gente pensou, né? A gente também precisou de 2 servomotores, um para movimentar uma estrutura que vai levar o café até o sensor de cor e depois para cair na rampa, e um para movimentar a rampa. No caso da rampa que a gente usou, a gente não fez de madeira, a gente fez de papelão. Porque o sensor de cor, se fosse movimentar, ele não ia conseguir ter força suficiente para movimentar a rampa se ela fosse de madeira, ia ser muito pesado. Assim como a estrutura que mexe o grão de café no sensor de cor. O corredor, o buraco que a gente usou para colocar esses grãos de café na estrutura, a gente usou papel canson mesmo, a gente só enrolou ele de forma cilíndrica, passou através das medidas que a gente colocou na madeira. O sensor de cor que a gente usou foi um modelo TCS 3200, eu comprei pela internet. E no final, quando a gente estava montando o projeto, a gente descobriu que esse sensor estava com defeito. Então, no nosso projeto, na prática mesmo, o sensor de cor ele não está conseguindo ler essa cor corretamente. Então, tem vezes que ele nem consegue ler. Então, às vezes a rampa não se movimenta, porque o sensor ele não consegue identificar a cor. Então a rampa ela não faz o movimento correto, mas se tivéssemos um sensor que estivesse funcionando de fato, haveria essa movimentação da rampa corretamente.